Boa noite. Vamos dar início à nossa apresentação de hoje e vamos falar primeiramente da AESB e, na sequência, a palestra do professor Oswaldo. Bom, o que é a AESB? A AESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira, Paulo Ernesto Tolli, foi criada em 2016 com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios proporcionados pelos privilégios de quem estudou no Senai. Aqui nós vamos passar um pequeno vídeo de apresentação. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A AESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, combate à Covid-19. Foram doadas mais de 6.000 máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A AESB nos ajude a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Muito bem, esse foi um pequeno resumo das atividades da AESB, e agora nós vamos falar um pouco da estrutura, né? Desde quando a AESB foi criada, já foi procurado criar-se uma estrutura organizacional de forma a atender todas as tarefas que nós viríamos a executar. Então, nós temos aqui um conselho de administração que é presidido pelo Felipe Caloca, e temos como conselheiros o Otávio Mizicami, o Fernando Martins, o Marcelo Rezende, o Marcos Ribeiro, o Marcos Gianese, e temos uma cadeira vaga. Quem se interessar em se candidatar, venha conversar conosco. Depois da nossa diretoria executiva, também nós temos o nosso conselho fiscal presidido pela Gabriela Neves, e o nosso presidente é o Cláudio Ferreira de Oliveira. Temos também o Paulo de Tarso Schiavone Dutra como vice-presidente, o Francis Sérgio Coja, que é o nosso diretor administrativo, Marcos Augusto Pereira Franco, nosso diretor financeiro, o Glauber Longo, que é o nosso diretor técnico, eu, João Alexandre Renda Macluf, sou o diretor de TI, a Gabriela Pereira Lemos, a nossa diretora de marketing. O nosso conselho fiscal, como eu já disse, presidido pela Gabriela, tem aí como participantes também o Gustavo Schunk e o Sérgio Alves da Cruz. E nós temos diversos programas em andamento na AESB, e são coordenados esses programas pelo Cláudio, que é o nosso presidente, e os nossos programas principais são o de networking, que é gerenciado por mim. Temos um programa de parceria tecnológica com a ACD, que é presidido, é coordenado pelo Flávio. Temos o Alberto, que cuida do nosso programa do Jovem Aprendiz, o Marcos Augusto Franco, o nosso programa de palestras, esse que vocês estão assistindo, e o Jacques Pedrosa, o nosso programa de benefícios e empresas parceiras. Estou detalhando um pouquinho os nossos programas, né? O nosso programa de palestras, workshop, procura promover sempre palestras relacionadas para a formação profissional e pessoal dos nossos associados. Nós temos o programa Jovem Aprendiz, que consiste basicamente numa parceria que nós temos com algumas entidades que nos ajudam a treinar os alunos para poder participar dos processos seletivos das escolas do Senai. Nós também fazemos parceria com empresas para a contratação desses jovens durante a sua formação. E após eles entrarem no Senai, nós temos um programa de mentoria, que vai acompanhar e ajudar os alunos no desenvolvimento profissional e educacional. Esse foi um encontro que nós tivemos, a cada 6 meses entra uma nova turma. Esse foi a última turma que nós pudemos fazer o encontro presencial com eles. E nós temos o nosso programa de networking, que a ideia é juntar o máximo possível de ex-alunos das escolas do Senai e fazer uma troca de serviços, né? A maioria dos nossos ex-alunos aí tem algum tipo de prestação de serviços, divulgação de vagas de empregos também para aqueles que estiverem necessitando, troca de informações técnicas, consulta a fornecedores. Hoje nós temos 229
participantes do nosso grupo de Telegram, mas temos mais de 300 contatos no WhatsApp. Nós também criamos um programa de benefícios em empresas parceiras, onde nós firmamos convênios para trazer alguns benefícios para os nossos associados. Entre eles estão plano de saúde, assistência jurídica para aposentadoria e seguros elementares. Entre a ESB e a ACD foi firmado um contrato para cooperação técnica, e hoje nós temos 2 membros muito importantes que estão muito presentes na ACD, que são o Glauber e o Flávio, e com isso eles estão sempre auxiliando dentro dos processos de fabricação da ACD. Durante a pandemia, a ESB, através de diversas formas, como arrecadação de dinheiro, doação de empresas, nós pudemos fazer uma doação de quase 7.000 máscaras para mais de 70 instituições, entre hospitais e clínicas, e fizemos uma arrecadação que passou de R$15.000 com a intenção de doar esse valor para a ACD para produzir um molde de injeção para a fabricação desses aros, das face shields. O Senai e a ESB, obviamente, tem uma ligação muito forte, principalmente com as escolas Ari Torres e Senai Suíço, onde nós temos todos os anos, todos os semestres, na verdade, colocando os nossos alunos para estudarem, frequentar esses cursos que nós sabemos são que geram a melhor capacitação técnica que existe hoje no Brasil. Através do nosso colega, o Alberto, nós conseguimos um comodato de alguns equipamentos das AIS para o Senai. E quando não tinha pandemia, nós promovíamos diversos eventos para fazer arrecadação de valores para poder dar continuidade nos nossos projetos. Nós temos uma parceria muito forte com o Rotary, que todos os anos nos cedia um espaço e auxiliava na produção de uma feijoada aí, onde toda a verba era destinada para os projetos da ESB. E você pode nos ajudar se associando à ESB, patrocinando os nossos projetos, disponibilizando o seu tempo e principalmente divulgando a ESB, né? O nosso site é esse, o www.aesb.org.br, nosso e-mail está aí também. E se você quiser fazer uma doação para a ESB, nos ajudar de uma forma financeira, você pode fazer um depósito ou transferência para essa agência do Banco Itaú que está citada aí, ou através do nosso CNPJ você pode fazer um Pix. E também dentro do próprio site da ESB, na opção contribuições, você também pode, através do PayPal ou do PagSeguro, fazer uma colaboração para nós. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora o Felipe vai fazer uma introdução à palestra do professor Oswaldo e vamos dar sequência aí na apresentação. Oswaldo e todos que estão presentes, participando com a gente, que é um motivo muito importante para a gente. Os ex-alunos, os diretores que hoje estão participando e conhecendo um pouco da AESB, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses anos. O trabalho da AESB, ele configura nas apresentações que o João acabou de demonstrar. O importante para a gente são projetos voltados para o jovem, na área que possa fazer esse link com o Senai. A gente quer trazer o maior número de garotos se inscreverem no Senai, poderem participar, terem a chance, e depois a gente busca atendê-los também com a mentoria, conforme foi informado. A parceria com a ACD é uma parceria muito importante e a gente também conta com o apoio do Senai. O Senai tem nos propiciado ajuda no quesito de desenvolver projetos, fazer ferramentas que possam ser utilizadas. Isso a gente tem feito um trabalho com a direção de algumas escolas, principalmente o Suíço e brasileira e também o Ari Torres. A gente tem essa proximidade pela localização que fica a maioria do grupo dos nossos ex-alunos que fazem parte da ESB.
E, assim, esses projetos, produtos que são executados juntos, em parceria com a ACD, o Senai e a ESB, têm trazido, assim, grandes evoluções internamente na ACD e têm permitido cada vez mais melhorias no processo produtivo deles, no produto final, e são obras muito importantes. Então, o mais interessante aos senhores é que fiquem sabendo que a ESB ela faz um trabalho também como embaixador do Senai, junto às indústrias. Ou seja, a necessidade que a indústria tem para com o Senai e, às vezes, tem uma inibição, às vezes não busca o canal direto com vocês, os membros da ESB estão fazendo esse trabalho direto. Então, como todos aí têm acesso a várias indústrias, têm esses contatos com direção de empresas, ou gerentes, ou mesmo chefia de setores, quando nos é solicitado, fazemos a busca de melhoria para esse trabalho, essa conexão com o Senai, que permite, assim, esse apoio. Eu agradeço a todos a participarem com a gente hoje e vou passar a palavra para o professor Oswaldo para fazer agora a palestra dele. Ficamos à disposição de vocês. Foi um prazer falar contigo. Fique à vontade, professor Oswaldo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado, viu, de fazer parte aí desse evento promovido por vocês, com amplo apoio, espectro aí de participação nessas causas sociais e nesse momento tão difícil pelo qual o Brasil passa, São Paulo não é exceção, vocês fazendo todo esse trabalho voluntário é digno de nota. Às vésperas do nosso aniversário, do Senai vai fazer 80 anos, não é? O ano que vem, a gente sempre tem que lembrar dessa missão que foi dada a todos nós, sejam senaianos que ainda estão na ativa, ou sejam senaianos que já deixaram de estudar dentro do Senai, mas que continuam na sua missão social. Eu cumprimento também todos que nos acompanham pela rede. Eu penso que há um público ainda querendo acessar a apresentação, mas, como o Felipe me disse, o João também, a apresentação vai ser gravada, então eu penso que aqueles que, infelizmente, não conseguirem adentrar a sala, depois poderão acompanhar o vídeo, né? Bom, professor Terra também, mando um abraço a todos vocês, alunos, ex-alunos, professores, tenho vários colegas do Senai online aqui, diretores de escola, minha colega agente de educação, Cássia, também está presente, ou seja, é uma oportunidade, mesmo que seja à distância, de nós trocarmos algumas ideias. Eu vou procurar ser não muito tecnicista, eu vou tentar fazer umas pílulas aí de gestão no meio, porque a gente não fique muito no cansaço aí dos termos técnicos, mas em certos momentos vai ser necessário. A contribuição que eu vou tentar passar para vocês, que vou tentar fazer hoje aqui, é no sentido de um tema central, desmistificar que a transformação digital pode ser também algo acessível a pequenas empresas. Nós sabemos, no Brasil, mais de 90% são pequenas, são micro e pequenas, ou seja, não há como você falar do tecido industrial brasileiro se você não falar das pequenas, do alcance que isso traz para o Brasil. A grande maioria dos empregos que são gerados na indústria são gerados pelas pequenas empresas. Então, eu vou discorrer um pouco sobre isso, como que a transformação digital pode alcançar a empresa. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui o... vocês estão vendo ou não? Sim, estamos vendo. Ok. Bom, então eu vou fazer alguns postulados aí em relação ao que é o momento que a gente está vivendo. Vou começar. Eu
em 2019, no fim de 2019, preparei também uma apresentação e a gente acompanha muito como que é a visão que o Brasil desfruta lá fora, né? Então, a The Economist é uma revista de alcance mundial, os senhores sabem, ela é uma formadora de opinião. Vejam que ao longo dos anos 2000, eles vêm acompanhando. Claro, com uma certa dose, às vezes, aí de ceticismo e algo nesse sentido, mas vem acompanhando. Desde a nossa decolagem, o Milagre Brasileiro, em 2009, quando a gente também participou aqui, infelizmente, da derrocada, então o Cristo desce, né? Você se lembra dessas capas, foram muito famosas. Um pouco aqui do pântano brasileiro, infelizmente, sempre associado a samba e futebol, né? Vocês estão vendo aqui a menina aí fantasiada, né? E em 2016, o que eles chamaram da traição do Brasil, o Brasil pedindo um SOS aqui. Bom, isso foi no fim de 2019. Nós esperávamos o quê? Que, ao entrar 2020, a economia do Brasil começasse a dar sinais de recuperação. E aí, o que aconteceu? Fechou-se o mundo, né? Então, quando tínhamos todas as respostas, veio a realidade e mudou as perguntas. Isso é o que aconteceu no mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse drama social, né? É um drama muito sério, que impactou todos os ecossistemas sociais. Lá a indústria não é diferente, ela também foi atingida. E é disso que nós vamos falar um pouco também, como que pode haver uma certa recuperação da indústria por parte das pequenas e médias, como é que elas podem se defender em relação a esse ambiente que nos é colocado nesse momento. Lembrando sempre, né, que a palavra que mais se fala hoje é manufatura, né? Manufatura sempre é um termo muito, muito utilizado. Mas existe um outro termo mais forte que o Fórum Econômico Mundial defende, que é produção. Produção é mais que manufatura. A produção abrange desde a pesquisa e desenvolvimento do produto, design, a questão do comportamento do consumidor, que hoje está bastante em voga, os ciclos de vida do produto, as emissões de carbono, a economia circular como um todo e a sustentabilidade. Não há como se falar hoje de política industrial se nós não falarmos de sustentabilidade. Isto é palavra de ordem nos conselhos das grandes empresas e vai continuar sendo assim cada vez mais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU falam isso de maneira muito clara, e essa é uma percepção que tem que estar nas empresas brasileiras também. A questão do ESG, da preocupação com o meio ambiente, com a gestão e com o social, é muito disso que vocês estão praticando, inclusive, aí na AES. Então, fica aí o registro inicial, né, de como que a gente encara essa revolução que estamos passando aí. A agenda de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Senai, como ele está hoje, o mundo, suas mudanças e a quarta revolução industrial, e o tema mesmo está no terceiro bloco, na jornada Senai para a transformação digital. Hoje o Senai conta com uma rede de 92 escolas fixas, né? Então, aí várias, a pioneira aqui na esquerda, Roberto Simons, né? Escola de Bauru, sempre levando em conta o que estava presente no espírito do idealizador do Senai. Não sei se vocês reparam, mas as escolas mais antigas têm grandes janelas, elas têm grandes espaços, como vocês podem ver. Até isso partiu do espírito do fundador do Senai, do Roberto Mangi. Ele gostaria que as pessoas que passassem na rua, os jovens, eles tivessem visibilidade do interior, do que estava acontecendo dentro daquele prédio, que tipo de contribuição a sociedade estava ali, como que era o preparo desses jovens que iam para o mercado. Então, desde a concepção arquitetônica das escolas, nós temos aí a emblemática assinatura do Senai enquanto órgão de transformação social
do Brasil, né? Então, o Roberto Mangi pensou nisso quando idealizou o Senai. Nós temos muito orgulho também das nossas escolas móveis, que conseguem levar grandes contribuições para o interior do Estado, para empresas, para instituições. Nós temos várias linhas aí abrangidas pelas nossas escolas móveis, incluindo nanociência, nanotecnologia, indústria 4.0, eficiência energética, enfim, várias outras. A rede de cobertura do Senai é uma rede estadual, com uma concentração muito forte no cinturão médio do Estado, onde a indústria mecânica se localizou, né? Depois do primeiro ciclo da capital, houve uma migração natural da indústria para o cinturão médio do Estado, também agora, mais recentemente, para as áreas de agronegócio no norte do Estado. A cobertura do Senai é muito importante nesse estado que puxa a economia do Brasil, um estado que tem área aí aproximada similar ao Reino Unido, né? As principais áreas de atuação do Senai, muitos de vocês, inclusive, são protagonistas dessas áreas, né? Trabalham em automação, na cerâmica, construção civil, a questão da logística agora, a questão da metalmecânica, a mecânica e metalurgia, todas essas áreas recebem um tratamento de formação profissional, requalificação, especialização ou em formação de cursos regulares, não é? Seja no nível técnico médio ou no nível superior. Muita gente não sabe que nós temos várias faculdades de tecnologia, então esse é outro braço que o Senai atua. Dos pilares tradicionais, como educação profissional, vocês já conhecem bem. A novidade ficou há 10 anos atrás, quando o Senai entrou no negócio chamado Tecnologia e Inovação, através dos Institutos Senai de Tecnologia e de Inovação. Esses são estruturas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços para empresas e onde a gente faz acontecer pesquisa e desenvolvimento. E o terceiro pilar é o de empreendedorismo industrial, hoje muito importante em todas as empresas. A questão da geração de empregos pelas startups está crescendo, então não é para enxergar sempre a startup como uma aventura, existem aventuras de $1 bilhão dando certo aí no mercado. Então, o Senai se preparou para esse momento através de uma estratégia chamada UpLab. São laboratórios, ambientes e estratégias onde nós fazemos residência e aceleração de startups. Vamos inaugurar mais 5 ambientes desses agora no segundo semestre, em São Carlos, São José dos Campos, Santos, no norte do estado também. Ou seja, o Senai mudou nesses 80 anos, nós queremos entrar nessa nova era, com um novo approach aí de atendimento à sociedade, aos jovens e às indústrias. No cenário de hélice tripla, para aqueles que estão mais acostumados a ver essa representação, o Senai como eixo e a indústria puxando, fazendo a pressão positiva para que o Senai consiga desenvolver as suas soluções. A questão da academia, sempre é bom ter parceria com os ICTs, nós temos vários acordos de cooperação internacional, inclusive com universidades de fora. A última que nós vamos fazer agora é com a Universidade de Porto, por uma área de construção civil, ou seja, aqui é para ilustrar o alcance da academia junto com o Senai. E o governo, principalmente, trazendo dinheiro verde, trazendo fontes de funding para que nós possamos desenvolver projetos. Vou dar um exemplo, o Embrapi é um mecanismo, uma ferramenta que o governo coloca à disposição das empresas e o Senai, aqui em São Paulo, está trabalhando, então, com essas 3 partes da hélice tripla. Falando um pouquinho, né, pessoal, do mundo que a gente está vivendo agora, é importante essa sensação que nós temos de uma certa perplexidade em relação ao mundo atual, não é privilégio de um ou de outro. Isso está acontecendo na cabeça de todos os brasileiros e, na verdade, de todo ser humano no planeta. Essa questão da incerteza, da volatilidade, da ambiguidade, da complexidade, está fazendo parte do nosso dia a dia, não é de hoje. Isso é chamado mundo VUCA. Vocês já devem ter ouvido falar disso. As iniciais estão aí, que dão nome a essa estratégia, não é? Então, mudanças frequentes, o que é certo hoje, amanhã não está mais certo.
vão se questionar para que fazer planejamento estratégico de 5 anos, e até slogan de rádio, aí, em 20 minutos tudo pode mudar. Para que me interessa colocar uma placa linda na sala do CEO dizendo a minha missão é essa, a minha visão é essa, sendo que daqui a pouco tudo isso pode ser transformado por essas interações extremamente complexas de redes sociais e de tecido industrial. Ou seja, vivemos um mundo, isso aqui nasce da necessidade do exército americano entender como que funcionava a guerrilha no Afeganistão, como que os oficiais americanos formados em West Point, na melhor escola de formação de militares do planeta, estava tomando uma verdadeira surra dos guerrilheiros no Afeganistão. Então, alguma coisa está errada na formação para crises, e isso é que levou ao exército americano a tomar umas ações e começar a se preparar para estratégias VUCA. É daí que vem esse termo e a história é essa. Só que tem o reflexo no mundo da gestão, no mundo empresarial. Quando o pessoal das empresas percebeu que as estratégias militares poderiam ser aplicadas ao mundo da gestão, houve, então, um redirecionamento para a questão do setor produtivo. E aí, o papel do gestor passa a ser importante. O Drucker diz, o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos, como esse, não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Ou seja, o mindset das pessoas é que tem que ser alterado. Não adianta nós ficarmos apegados a dogmas e a pressupostos do século XIX. Não há condição de nenhuma organização hoje perdurar e conseguir sobreviver se não houver um pensamento crítico, uma mudança de reflexão sobre o que é o mundo moderno regido pelas leis do VUCA. Existem muitas obras literárias, eu aconselho aqueles que tiverem interesse em se aprofundar mais sobre essas metodologias de como gerir empresas numa verdadeira tempestade de proporções assim homéricas aqui no Brasil. Façam algumas leituras em relação a essa questão comportamento de gestão. Soft skills está dentro desse contexto. O que é hoje mais importante? É comando e controle na gestão de uma empresa? Ou é dar oportunidade para os seus funcionários se expressarem e você construir junto com eles uma estratégia? Então, pensem nisso, porque essa é a proposta de desafio que as novos tempos de gestão estão procurando nos apresentar. E a pandemia só agravou tudo isso, né? A gente, infelizmente, tem que dizer. E pensem no cenário de curto prazo. Não existe mais esse negócio de planejamento de longo prazo. Isso é uma redundância e nós não podemos mais admitir na questão dos planejamentos, né? Agora, uma comparação. Como que a indústria, maior geradora de empregos, maior geradora de valor, se comporta nesse cenário? Então, eu trouxe aqui um quadro, eu gosto muito de usar, porque é o quadro que mostra quanto vale 1 quilo de tecnologia em dólar. Ou seja, 1 quilo de soja valendo 34 centavos de dólar. Você subindo no alumínio, carros, a prata aí com $6.100. Gosto muito do exemplo de 1 quilo de avião, 1 quilo de avião aí nessa faixa de $6.100, né? Então, 1 quilo de tecnologia pura, um iPhone 12 Pro nessa faixa aqui dos 18, o famoso IFA da Coronavac, já aqui passando, encostando no valor em ouro por quilo, que é um dos grandes, $18 mil, vocês estão acompanhando na TV, quando chega cada litro de IFA no Brasil, do ingrediente farmacêutico ativo, é uma verdadeira festa, só falta soltar rojão no aeroporto. Por quê? Porque vocês estão vendo o custo que esse ingrediente em que a gente é dependente. Vocês estão vendo a questão hoje de quão perigoso você ser dependente do mercado globalizado. Essa questão do mercado globalizado está sendo colocada em xeque ultimamente.
Bom, o quilo do ouro e 1 quilo de satélite, para vocês terem uma ideia de quanto que é colocar 1 quilo de satélite em órbita, na faixa aí de $55 mil. Aí eu pergunto para vocês, qual é o único caminho para uma sociedade que quer se desenvolver, uma sociedade industrial? É agregar valor ao produto. Então, a única saída para uma economia evoluir é ter realmente uma indústria de transformação forte, que gere empregos, que agregue valor aos seus produtos. Isso só é possível através de tecnologia e de bastante suor também de gestão. Não sei se vocês, eu penso que vários de vocês conheçam o Hype Cycle do Gartner. A Gartner é uma das maiores consultorias do mundo e ela bolou esse chamado ciclo hype, ou ciclo da moda, aquilo que está em moda. Você tem no tempo, e isso acontece na vida da gente também. Você, por exemplo, quando compra por impulso, você está aqui no pico das expectativas infladas. Quando você é levado à sensação de consumir por impulso, você está aqui. Mas, de repente, você percebe que aquilo não era toda a sua satisfação como produto. E você cai no vale da desilusão. Na sequência, você também tem uma recuperação, um começo de inclinação para ver aonde que você vai enxergar valor agregado. E aí você está na inclinação da iluminação, né? Você começa a enxergar valor. E aí, finalmente, você chega no platô da produtividade. Essa curva, pessoal, ela é muito usada para todas as tecnologias. Esse é o tipo de estratégia que mostra bem. Esses ciclos Gartner são muito famosos e são muito antigos. Mas vale a pena a gente mencionar. Para o caso das indústrias de manufatura, o ciclo Gartner em 2018 era esse aqui. Então, você vai identificar uma série de tecnologias e eu chamo a atenção que para chegar no platô da produtividade, as tecnologias relacionadas a gerenciamento de portfólio de produtos e a otimização digital já estão praticamente consolidadas em 2018. Mas tem algumas outras chegando. Por exemplo, realidade aumentada, estava aqui, o pessoal falou, mas não é tudo isso, então caiu na desilusão. Mas ela vai conseguir se recuperar, e essas bolinhas todas, a bolinha azul clara, são tecnologias que vão demorar de 2 a 5 anos para atingir o platô da produtividade. As branquinhas, menos de 2 anos. Então, se você faz uma observação, você vai ver que realmente, há 3 anos atrás, falava-se já de gerenciamento digital de produto, e agora, 3 anos depois, obviamente, essas duas bolinhas já estão, com certeza, no platô da produtividade. Vale a pena ver as tecnologias que vêm vindo por aí, e aí eu resolvi pegar um exemplo para vocês, que é da impressão em metal, em 3D. Essa também é um Hype Cycle de 2018, onde você começa a ver que as tecnologias relacionadas à impressão 3D, a criação de software, né? Sempre a tecnologia da extrusão, a tecnologia dos produtos para as empresas, a tecnologia da impressão nos automóveis, a própria injeção de material, tudo isso está caminhando para o platô da produtividade. Então, eu dou um exemplo de que a tecnologia laser SLM é uma delas, né? Existem muitas. É óbvio que o mundo não vai resumir a tecnologia de fabricação aditiva, mas é um passo importante. A gente tem que lembrar que essas tecnologias elas estão evoluindo violentamente. O custo delas está caindo muito. Então, você vai fazer um protótipo, você não precisa necessariamente usinar um material muito resistente. Você pode fazer todo o modelamento em software e depois conseguir fazer rapidamente uma prototipagem desse componente. É muito usado também para fazer isso aqui, para fazer a parte de tooling. As gigas de fixação em ferramentais, em injeção, em moldes de injeção, você não precisa ficar usinando tudo que você precisa. Você pode usar essa tecnologia para fazer uma ajuda ao produto final. Então, tecnologias subtrativas e tecnologias aditivas devem trabalhar de maneira sincronizada. Em 2019, na Hanover, você está vendo aí uma impressora HP, Metaljet,
que já não está produzindo só protótipo, ela já está produzindo linha mesmo. Então, o custo está caindo e a percepção é que ela atinge o platô de produtividade, como a gente viu no ciclo Gartner, logo, logo. Essa daqui é uma amostra de como o Senai observa os movimentos mundiais através dos ciclos, das tecnologias de foresight e de futurologia. Estamos já equipados na Suíça brasileira, com muito orgulho lá, Sororuim, Sombelino, todo o corpo técnico do nosso Instituto Senai de Inovação e Microfabricação já receberam as 2 máquinas que fazem a família de produção em laser, né, que inclusive você consegue fazer a deposição aí em aço inoxidável, em titânio, em aço ferramenta e até em cerâmica. E você pode produzir também texturização. Essa peça aqui de baixo, seria muito difícil você fazer uma usinagem dessa, ia demorar muito tempo. E essa tecnologia, especialmente para painéis de carros, ela é muito, 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 muito utilizada. Ou seja, o Senai está par e passo com as observações mundiais de tecnologia, vocês podem visitar assim que for permitido. Agora eu falo alguns aspectos sobre a 4ª Revolução Industrial, não é? Que é o vamos dizer, a grande buzzword aí, lembrando sempre do ciclo Gardner, a gente teve aí uma expansão muito grande. Agora, obviamente, as tecnologias mais apropriadas da 4ª Revolução estão se solidificando. Mas os 3 pilares são tecnologia, capital humano e modelos de negócio. Quando você fala modelos de negócio, você fala de uma Philips que não vende mais lâmpada, que vende soluções de luminotécnica. Você fala de uma GE que não vende mais turbinas para avião, mas vende hora voada. Você fala de uma Michelin que não vende mais pneu, mas vende quilômetro rodado. Você fala de uma John Deere, uma fabricante mundial de equipamentos para agronegócio, que não vende mais trator e colhedeiras, mas ele vende o hectare cultivado. São modelos de negócio que vão fazer a diferença no futuro. E o capital humano, pessoas, eles é que vão ser responsáveis por essa transformação. O custo na 4ª Revolução Industrial, o custo das tecnologias está caindo. Isso é comoditização da tecnologia. Um drone custava $100 mil, custa 700. Você tem hoje um sensor LiDAR, que é aquele sensor que fica em cima do carro da Tesla ou da Google. Ele acoplado num drone, você faz mapeamento de solo em fazendas rapidamente. Isso aqui era uma previsão de 2016. Novamente, a gente chega à conclusão que o Gartner estava certo, porque tudo isso hoje é do nosso dia a dia. O drone, inclusive, está nas vésperas de ter transporte de pessoas num projeto grande da Embraer e com vários parceiros aí, com o VEG, e logo, logo a gente vai ter os táxis aéreos aí voando pelas capitais aí, né? A redução dos tempos que a 4ª Revolução permite, quando você tem uma geração de um evento, esse aqui é um modelo Acatec, que é alemão, você tem sites disponíveis, você tem monitoramento, então você já diminuiu o eixo X do tempo, através da análise de Big Data e inteligência, você diminuiu mais um pouquinho, para aprovar a ação, você tem sistemas de suporte à decisão, e para a realização, sistemas cyberfixos integrados. O que aconteceu com o eixo X? Vocês perceberam claramente um encurtamento do gap de tempo. Então, as tecnologias habilitadoras da 4.0, elas permitem você encurtar ciclos de vida, encurtar ciclos de concepção de produto. É bastante importante a gente ter essa percepção. Agora, eu entro no terceiro momento aqui da nossa conversa, que é justamente a jornada Senai para a transformação digital. Só para colocar um pano de fundo, não existe modelo que você possa trazer para o Brasil direto. Nós não podemos importar modelos alemães, modelos finlandeses, nós temos que achar a nossa solução verde e amarela. Então, o nosso modelo não vai ser aquele modelo das universidades alemãs, não vai ser o modelo chinês, japonês, não vai ser. Nós temos que nos adequar e achar nossos próprios caminhos. Aí, nós, no Senai, entendemos que esse caminho passa por muita observação da indústria nacional. O Brasil é o chamado país brownfield,
o campo marrom. O que significa isso? Que é um país que tem tecnologia para ser aproveitada e, em detrimento de comprar máquina nova, o empresário brasileiro ele costuma reformar a sua máquina. Por isso que é da cor da ferrugem o brownfield, e não greenfield, como seria numa máquina completamente nova. Ou seja, tem que prestar atenção no mercado brasileiro, nas características que o Brasil tem nessas condições. A jornada Senai de transformação digital olhou muito para esse aspecto. E aí você tem uma série de características que fazem bem para a indústria de pequeno porte. Posso citar a questão de baixo investimento, nós vamos falar de soluções baratas, processo melhor controlado, um aumento de produtividade natural em decorrência da adoção dessas tecnologias e o ingresso, muito importante, né, gente? Nada é feito se a cultura da empresa não for alterada. Ou seja, os empregados, aqueles colaboradores, todos que fazem o dia a dia da empresa precisam estar polarizados, precisam entender os aspectos dessa quarta revolução industrial. Se vocês quiserem chamar de manufatura avançada ou outros títulos, porque o Indústria 4.0 é um título, é um rótulo fantasia alemão, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é o espírito das tecnologias habilitadoras que estão dentro disso. E todos os casos que eu vou apresentar a seguir já foram desenvolvidos dentro do Senai. Eu não fiquei googando nada, não, viu, gente? Isso aqui é tudo coisa que os institutos Senai de tecnologia estão desenvolvendo, os institutos Senai de inovação. É consultor, é engenheiro senaiano, é pessoal da casa que está desenvolvendo produtos de muito valor agregado. Vocês imaginam esses 8 passos aí, essas caixinhas aqui, vocês têm que imaginar que isso aqui é um elevador. Um elevador. Aqui é o piso térreo, e vocês agora não estão mais olhando para uma tela, vocês estão olhando para um shopping center. Vou usar a analogia de um shopping center, porque né, o pessoal fala que a praia do Paulista é o shopping center. Então, eu vou usar essa figura aqui, vou me permitir fazer essa analogia. O piso térreo de um shopping center, o que você encontra lá? Normalmente é um supermercado, um hortifruti, com coisas de primeira necessidade, correto? Esse aí é o piso térreo. Depois nós vamos andar no primeiro andar, talvez aqui a gente encontre calçados, utensílios, alguma coisa nesse nível. Mas onde que ficam os artigos de luxo num shopping center? Sempre nos últimos andares, os andares de cima. Então, para que vocês gravem como que o Senai bolou essa solução, eu passo a vocês esse espírito de um shopping center. E agora, então, nós vamos passear nesse shopping center usando o elevador para ter acesso aos pisos superiores. No térreo, eu tenho entendimento e diagnóstico. Então, é muito importante como que nós podemos ter esse entendimento em termos do que são os termos. Para isso, toda instituição, e o Senai não é diferente, nós temos uma ampla gama de cursos de curta duração, cursos EAD, à distância, cursos superiores. Não há como você promover uma revolução no bom sentido na sua empresa se os seus colaboradores não entenderem os termos que estão se falando. Então, o primeiro passo, antes de mexer em qualquer máquina, antes de alterar um layout, antes de fazer qualquer coisa, é entrar nessa questão dos cursos, né? E de fazer o entendimento conceitual. Então, para isso, tem várias programações aí, que o Senai tem essas e muitas outras, né? Toda essa questão da automação, da própria manufatura aditiva. E agora, o último que nós trouxemos é um curso de conectividade 4.9G, em parceria com a Nokia, que nós vamos formar o pessoal também de conectividade para chão de fábrica. Esses são 2 títulos desse itinerário, são gratuitos, eu estimulo fortemente vocês a divulgarem para os seus funcionários, entrem no portal EAD do Senai, façam sua inscrição, são
cursos rápidos de 20 horas, mas muito bem elaborados lá pela nossa gerência de educação. Tem um aspecto aí lúdico muito interessante, você vai ver tecnologia realmente sendo usada em prol do aprendizado dos alunos. Então, estimulo fortemente, e tem outros, esses aqui são só 2 exemplos, tá? Bom, tá legal, vamos continuar no andar térreo. Eu saí do supermercado, vou comprar alguma coisinha ali do lado do mercado, uma loja de conveniência, é o diagnóstico. No diagnóstico, nós, obviamente, eu estou sendo muito sintético aqui, tem todo um papel de consultor do Senai para fazer a olhada de como que está o teu chão de fábrica, para entender quais são as suas dores, não é isso? O termo usado hoje muito é a questão as suas dores vão ter que ser tratadas pela minha solução. Claro, existe, quando o elevador sobe, existem empresas que já passaram por essa fase. Então, você vai entrar no shopping center e já vai pegar o elevador e já vai para o primeiro andar. Você não vai precisar fazer o tratamento nesse térreo aqui. Quando você chegar lá, você vai fazer o quê? Otimização de processos. Então, aí eu chamo a atenção para aquelas soluções de custo baixo, que é como que a empresa pequena pode começar a sua jornada. São as políticas de manufatura enxuta, do Lean Manufacturing e também da eficiência energética. Aqui é que está a maioria dos clientes e a empresa brasileira tem necessidade, na via de regra, de passar por esses 2 aspectos, tanto da manufatura enxuta como da eficiência energética. Claro, tem a solução integrada também, a manufatura enxuta, eficiência energética e o próprio início do rumo à indústria 4.0. Nós chamamos isso de indústria paulista mais competitiva. Agora, falando um pouquinho dos cases de manufatura enxuta, onde o mato está alto, onde você realmente faz a primeira diferença na empresa, eu chamaria atenção, por exemplo, para esse case de uma metalúrgica lá em São Bernardo. Vocês estão vendo a questão natural de uma desorganização produtiva, muito comum nos chãos de fábrica brasileiros, não tem aí nenhum desmérito, a gente está falando de um ambiente competitivo muito complicado, cheio de entraves jurídicos, cheio de custo Brasil muito alto, então não há que ficar olhando que a empresa está desse jeito porque a empresa é desmazelada, não é nada disso, é o caso que a realidade se impõe. Então, esse aqui foi um caso de uma empresa e após a intervenção, nós conseguimos aí os ganhos de produtividade da ordem de 178%. Medidos, isso são ferramentas Toyota de produção, nós medimos esses índices, tudo isso atestado pelo dono da empresa. Você vê, não há solução de CAPEX, é só solução de OPEX, ou seja, é reorganização pura do layout, ver a quantidade de quilômetros. Todo dia tinha uma empresa ali que o funcionário estava andando 8 quilômetros por dia dentro da empresa. Ele não tinha uma empresa, ele tinha uma academia, porque o funcionário dele já fazia exercício dentro da própria academia. Ele ficava andando 8 quilômetros para poder fazer comunicação entre as partes dentro da empresa. Um segundo caso numa metalúrgica de Jundiaí, também é muito parecido, aí também depois da organização ele fica dessa maneira, 22% de produtividade, um ganho de movimentação de 20% e um payback do programa em 4,7 meses. Aqui, óbvio, né, uma empresa micro, sempre falo que nesse caso aqui, ele se assemelha muito à caixinha de ferramentas que a gente tem em casa para fazer reparos hidráulicos, elétricos, né, pessoal? Só que é o seguinte, isso aqui é uma empresa, não pode trabalhar no nível de amadorismo. Então, é uma indústria de joias lá em Limeira e depois da intervenção ela fica assim. Então, não há aqui investimento pesado vamos dizer, de capital para poder fazer essas modificações simples. Então, há que se desmistificar essa questão de ter que investir muito dinheiro para fazer. Outro vilão, e aí eu chamo a atenção de vocês, por favor, prestem atenção em eficiência energética. As pequenas empresas jogam fora 20% da energia motriz, isso falando em termos de motor de gaiola, motor assíncrono, que são muito antigos, não têm alta performance. Nós estamos jogando dinheiro fora.
Então, o diagnóstico já percebe-se aí uma economia de R$3.000 por ano, uma economia de 5 megawatts, e simplesmente colocar um inversor de frequência de 2 velocidades num lavador de gases. O lavador de gases fica ligado direto, das 6 da manhã às 10 da noite, sem nenhum controle de velocidade. E então, aí é um exemplo patente de como, com uma solução de baixo custo, você já começa a digitalizar. Outro vilão é o ar comprimido. As ilhas de ar comprimido normalmente ficam esquecidas, a gente só lembra de apertar a mangueira de ar comprimido para limpar as peças, mas ninguém sabe de onde vem aquele ar. Então, existe uma carência enorme de manutenção, de linhas, de tomar conta dessa questão da ilha de geração de ar. Outro problema muito sério é a relação da iluminação. São lâmpadas usadas em locais errados, lâmpada de pátio de estacionamento usado dentro de fábrica, lâmpada de iluminação de cozinha usado usando no pátio do estacionamento. Isso tudo é dinheiro que vai pelo ralo. Então, aí, prosseguindo a nossa jornada, agora no segundo andar, a gente começa a falar de processos mais sofisticados. Nós desenvolvemos uma caixa de ferramentas também, olhamos lá na Feira de Hanover, o que o pessoal estava pensando por lá, e aí surge essa solução. Essa aqui é um exemplo na área da manutenção. Eu quero, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, de equipes de mão de obra. Hoje você está aqui na equipe integrada, mas você vai querer chegar em um ano a equipes conectadas inteligentes, ou seja, você vai receber toda essa orientação para entender onde você está hoje e onde você quer chegar. Pode ser por etapas. Isso também é cultura digital, isso também é transformação digital e a baixo custo. Então, ferramentas desse tipo a gente consegue também utilizar. A questão de automação, aí já começa a acontecer os monitoramentos dos processos produtivos. Essa aqui é uma metalúrgica em Taboão da Serra, que produz esquadrias de janelas de alumínio, em que não havia nada de digitalização nessa empresa, absolutamente nada. Eu conheço lá, fui lá pessoalmente. Então, houve a instalação dos coletores de dados, e também de um pequeno software de BI, onde você consegue ver qual é o fator de produção da célula A em relação à célula B, soluções de muito baixo custo, porém ainda no espírito da indústria 3.0, não é 4.0. Por isso que é o início, é o começo dessa jornada para chegar à digitalização pesada. Essa é uma solução da SKF, muito antiga também, deve ter uns 4, 5 anos já, em que você tem o sensor, você recupera valores de vibração, você consegue capturar isso sem ter que desmontar o motor. A sequência vai para a nuvem da SKF, da nuvem da SKF desce para o especialista analisa e depois pode sugerir uma solução. Tudo isso seria assim, interessante, ou trivial, se esse especialista não estivesse na Alemanha e a sua máquina aqui em Osasco. É isso que está acontecendo agora na questão de diagnóstico, especialmente com a manutenção preditiva. Uma solução extremamente engenhosa, desenvolvida, adaptada pelo Senai também de São Caetano, onde vocês estão vendo uma câmera aqui, é uma bancada de montagem assistida, onde as imagens mostram qual é o roteiro da montagem da peça. Então, essa engenheira, essa técnica, vai fazer a montagem conforme um guia digital. Quando aparece o sinal de errado, é porque ela pegou lá do supermarket, ela pegou a peça errada para fazer a montagem. E aqui ela consegue fazer. Qual é a vantagem dessa estratégia de uma bancada de montagem assistida? Você não precisa pôr um empregado, um funcionário com muita experiência para fazer treinamento de pessoas que estão entrando na empresa agora. Isso dá para observar também, está lá exposto na Escola de São Caetano, vocês podem participar e poder dar uma visitada para ver como funciona. Esse aqui eu pedi emprestado para os colegas da MWM, é um trabalho junto com startups, eles autorizaram a gente a divulgar, que são hacks inteligentes, já todos etiquetados, né? E o software de gestão disso
para logística de motores transportados por REX. Vocês sabem que isso é muito comum na indústria automotiva, né? Vocês têm a fábrica da Mercedes-Benz aqui, em São Bernardo também, já com esse apelo da digitalização para caminhões. E aí a gente continua andando. Digitalização. Aqui a gente começa a falar realmente dos robôs autônomos, da manufatura aditiva, da simulação digital, do IoT, Big Data, computação em nuvem. A coisa aqui começa a ficar séria. Aqui sim existe a implantação das habilitadoras da 4.0, existe investimento e existe preparação de pessoas aí de alto nível para trabalhar com isso. São soluções de digitalização, são soluções de engenharia reversa, são soluções que envolvem realidade aumentada, essa aqui é a planta lá de São Caetano, e simulações desse tipo. Aqui a nossa célula, o nosso laboratório aberto lá, nós temos também mais um em São Carlos, em Sertãozinho, vamos fazer mais um em Santos. Vocês estão vendo metrologia em processo aqui, aqueles que gostam, a questão da gravação a laser aqui, isso são peças que foram feitas na FEIMEC 2019. Você tem mais uma solução MWM aqui, onde você tem a questão muito importante que está atuando demais agora, que é a questão dos gêmeos digitais. Você faz todo o projeto do chão de fábrica de maneira virtual. Estas soluções, inclusive de movimentação de pessoas aqui, existem avatares que andam pelo chão de fábrica e você testa tempos e métodos. Então, aquele cronoanalista muito antigo, fazia aqueles tempos das peças, tudo isso. Hoje, você já tem toda essa simulação digital antes de fabricar um parafuso. Você não faz um parafuso antes de fazer toda a simulação. As empresas estão prestando muita atenção, nós estamos prestando muito serviço na área de gêmeos digitais, já com uma pitadinha de machine learning, de aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina começa a pôr as manguinhas de fora aqui. Na questão já do 7º passo, nós estamos falando de integração vertical e horizontal. O modelo, normalmente, é esse. Fábrica inteligente aqui embaixo. Então, a camada de operação está aqui. Você tem na camada média aqui do MES, né, do Manufacturing Execution System, você tem a entrada de peças dos fornecedores e você tem a saída para os clientes. Tudo isso através de distribuição inteligente, abastecimento inteligente. E lá em cima você tem os KPIs, os KPIs, onde a empresa pode, o diretor, o pessoal da alta direção pode olhar isso já num dashboard, desde a integração do mais tenro nível da fábrica inteligente, do chão de fábrica, até a questão do ERP da empresa. O caminho que se espera para a integração é esse. Esse aí é o modelo que as empresas estão buscando para essa linha. Falando da integração, não há como escapar a questão da conectividade. Hoje, vocês estão acompanhando aí, o leilão do 5G vai acontecer daqui uns 2, 3 meses no máximo. As empresas vão se adaptar à conectividade 5G. Por que é bom o 5G? Porque você tem uma latência. O que é latência? É a comunicação, por exemplo, entre um robô e uma máquina. Você vai ter tempos aí típicos. Hoje eles estão em torno de 40, 50 milissegundos, o tempo de resposta entre o robô e a CPU que deu a ordem a ele. Isso não serve para uma série de aplicações industriais. Isso daí pode dar, esse tempo pode dar colisão entre um robô e uma peça, pode fazer também uma máquina colidir com o spindle e a peça que está sendo feita. Hoje, com os tempos de latência de 1 milissegundo, você consegue fazer uma cirurgia remota, vocês estão acompanhando isso. Um médico aqui em São Paulo consegue operar um paciente lá em Macapá. Por quê? Porque o tempo de resposta é praticamente zero. Se prevê também a questão das interfaces ápticas. O que são interfaces ápticas? São luvas que permitem você fazer, no caso da saúde, exame remoto tendo a sensação de tato. Não importa a distância que você esteja do paciente. Vocês têm noção da consequência que isso vai trazer para um sistema de saúde? De um médico poder examinar 5, 6 pessoas lá no Amazonas, tendo a especialidade saindo de dentro do Hospital Albert Einstein?
o alcance que vai ter isso no custo da saúde. Então, eu estou falando de uma... Não é modismo, eu estou falando de uma tecnologia que vai revolucionar a sociedade, tanto no aspecto de saúde, principalmente, que é a grande dor do nosso dia a dia hoje. Então, um robô colaborativo lá essa instalação também de São Caetano, você está montando um robô colaborativo em cima de um AIV. Vocês não estão vendo aqui nenhuma fita magnética e também não tem nenhum componente óptico. Esse robô ele é gerenciado por GPS, ele sabe das suas coordenadas. Então, as empresas estão adotando tecnologias desse tipo aqui. Nós participamos de um evento, a semana passada, o pessoal da Escola de São Caetano, lá no Salão Negro do Senado Federal, em que houve toda a simulação de uma UTI usando tecnologia 5G. Essa é a tecnologia que está batendo as portas das empresas e vai chegar já no chão de fábrica. Vai permitir integração em alta performance com velocidades altíssimas. Então, se você mede a sua rede aí, o seu Wi-Fi, faça um teste aí que você vai ver que você está aí na ordem de 20 megabits por segundo. Quando você coloca uma comunicação desse tipo aí, vai a 10 vezes mais. Então, nós estamos falando de uma fronteira de tecnologia aí, violenta, em termos de disrupção do ambiente produtivo, nas empresas, na saúde. É isso que vai permitir que um carro não colida com outro carro na Marginal Pinheiros, porque os dois estão se enxergando eletromagneticamente falando, os dois têm antenas que conseguem se enxergar. Agora, o tempo de reação de um carro em relação ao outro só vai ser possível se você tiver tecnologia 5G para fazer. Não é tudo as mil maravilhas. A tecnologia 5G vai exigir antenas de quarteirão em quarteirão. Não vai ser essa coisa de ter uma estação radiobase, depois de 800 metros você tem outra estação radiobase. Você vai ter que ter antenas muito próximas umas das outras. Mas o Senai está aqui se preparando para ajudar as empresas também que queiram entrar nessa fronteira do 5G. Aqui é um aspecto da antena. A antena se comunica aqui, a antena da máquina, ou das máquinas, se comunica com a outra que fica aqui em cima. Esses são os protocolos de comunicação 5G que a gente já está testando. Aí vocês estão vendo o robô em ação lá no chão de fábrica. É um robô, como vocês estão percebendo, não há cintas de guiagem nenhuma, de nenhum tipo. Isso aqui no canto é a antena GPS, aqui. Então, as coordenadas são passadas para o sistema de gerenciamento. Essa escola é como se ela estivesse dentro de uma bolha 5G. Esse é o nosso projeto em parceria com a Nokia. Esse conceito de bolha, a gente trouxe dessa parceria que a gente tem com a Finlândia e com a Nokia especificamente, e a gente acha que vai ser um divisor de águas no sistema produtivo. Tudo isso você coloca junto com as etiquetas, QR, você coloca junto com outras tecnologias, você tem realmente a sensação de que as empresas, as indústrias de alta performance vão ser usuárias desse tipo de tecnologia. Os POCs, as provas de conceito que nós fizemos no Senai, estão nos habilitando a fazer tanto formação profissional nessa linha, como também a prestação de serviço. Mais exemplos aqui na questão da digitalização de alta performance, os softwares tipos MES, né, os softwares intermediários entre chão de fábrica e ERP, também já recebendo todo esse tratamento aí de integração, de informação. Tudo isso só é possível porque a digitalização, a capacidade computacional, ela aumentou exponencialmente nesses últimos meses. Nós temos, por exemplo, outro projeto, com a MW Mente, chama Eu Fiscalizo, que é uma plataforma online para gestão da qualidade. Então, tudo isso também no espírito de integração e de colocação dessas tecnologias de alta performance. E chegamos à indústria inteligente com um exemplo aqui de algoritmo de machine learning. O que é machine learning? É a capacidade computacional imitando o cérebro humano. Então, você consegue, através de modelamento matemático, feito em alta performance, você consegue fazer previsão de orçamento que você não precisa mais do seu funcionário mais experiente para fazer isso.
O Machine Learning consegue comparar padrões e já te apresenta o orçamento daquele serviço baseado na experiência que ele armazenou na sua base de dados. Ele faz análise, alimenta dados e consegue estabelecer um padrão. Esse é o tipo de aplicação de alta performance em tecnologias desse tipo. Reconhecimento facial, muito importante para verificação, por exemplo, de segurança de funcionário, para acesso às instalações, segurança patrimonial, tudo isso feito de maneira muito rápida. Esses aplicativos que usam inteligência artificial para reconhecimento facial estão surpreendendo o mundo. Aqui são exemplos, que não é só para pessoas, você pode comparar as placas dos carros que estão chegando no estacionamento, se aquilo ali está acoplado à técnica de logística correta para mandar aquele caminhão no horário certo para o interior do estado ou não. Então, o reconhecimento biométrico, seja ele reconhecimento facial ou mesmo dos componentes, está se tornando muito importante. Essa é uma aplicação na nossa escola de Sertãozinho, com visão computacional e padrões para adornas de cana-de-açúcar. Você tem toda essa questão da visão computacional aplicada diretamente junto com o IA. Você tem os dashboards aqui, ou seja, o Senai aqui prestando atenção nos processos contínuos. Nós não podemos prestar só atenção nos processos discretos. A indústria é composta de muitas variáveis, e processo contínuo é uma aplicação muito nobre e muito importante para a indústria brasileira. Aqui uma plataforma de monitoramento inteligente, onde você olha a sensorização, a internet das coisas, faz análise no Big Data, levanta para a nuvem, aplica os algoritmos Python para Machine Learning e depois ainda aplica o Deep Learning. Tem dois tipos de inteligência artificial, tem a supervisionada e aquela que trabalha com NLP, com Natural Language Processing. Aquela que trabalha com NLP, N de navio, é a tecnologia mais apurada que existe. Ela consegue entender a sua fala, consegue entender a sua visão, e ele está se aproximando realmente da rede neural humana. Então, o que se espera é que o Deep Learning, aí realmente nós vamos estar falando de altíssima performance para indústrias e para todas essas aplicações. O que é o impacto da IA no processo produtivo? Esse é um relatório McKinsey que fala que até 2030, nós temos os early adopters, aqueles que começam a seguir a tecnologia, e os laggards, aqueles que demoram para seguir. É uma curva também. Os early adopters, aqueles que começarem a utilizar inteligência artificial, vão experimentar um ganho de 20% em relação àqueles que não adotarem as técnicas de inteligência artificial. Isso é uma estatística. Leia-se, pode ser para o mundo? Você quer abaixar um pouco 20%? A gente pode abaixar. Mas o que tem que olhar aqui é a tendência. A tendência diz: inteligência artificial vai ser uma ferramenta barata e à disposição dos processos produtivos, sejam eles quais forem. Aqui vocês estão vendo uma aplicação de inteligência artificial para monitoramento de padrão. Então, era uma maquininha de café aqui, mas se fosse uma fresadora que tivesse com o rolamento do spindle para estar com defeito, você poderia ter aqui o padrão de aplicação. E aqui, o que se espera do futuro da indústria nesse aspecto do IA? Se espera, como foi mostrado já, né, também em Hanover, processos modulares, em que a célula que se movimenta, você tem a fábrica totalmente modularizada, tomadas de decisão no processo, e elas se movimentam em função do produto que está sendo fabricado naquele momento. Então, você fala, isso aí é ficção científica. É para o Brasil, mas lá fora já está sendo usado. Aí, no caso, era uma fabriquinha de telefone celular. Então, as estações de trabalho nos funcionários da automobilística lá, quem fica parado é o funcionário. A célula se desloca até a frente do funcionário para ele fazer a operação.
Hoje, a palavra de ordem das empresas é essa aí. Economiza muito dinheiro, vai ter um reflexo, uma consequência muito grande no total. E aí, quase finalizando, você pergunta, mas onde eu encontro tudo isso no Senai? Então, para cada degrau, para cada estágio do nosso supermercado, o Senai tem um programa de apoio para as empresas. Se você é da cadeia automotiva, nós operamos o Rota 2030 com hands-on. Se você não é da automotiva, você pode usar o Brasil Mais. Se você é microempresa, nós temos uma linha Sebrae, é gratuito para a empresa. Se você quer aplicar em empreendedorismo industrial, nós temos a estratégia Pileb. Se você quer falar de inovação em eficiência energética, a gente tem esse programa. E aí estão todos eles distribuídos ao longo do nosso shopping center aqui. Então, para cada processo, você tem um equivalente da sua tecnologia. E aqueles que quiserem, está aqui o app do Senai, para que vocês consigam acessar toda a questão da qualificação profissional e também da tecnologia e da inovação através desse. Estimulo todos vocês a baixarem. E agora, nesses 20 segundos finais, eu aproveito aí para chamar a atenção de um provérbio que a gente sempre usa aqui, do Peter Drucker, que é: não se preocupe em querer adivinhar, faça acontecer o seu futuro. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, eu encerro aqui exatamente na 1 hora aqui que o Caloca me deu, que o João me deu. Espero que tenha contribuído um pouco. Fico à disposição aí para as perguntas. Desculpe a correria, mas é assim, né? Esse é o tal do Agile, que todo mundo fala, do ágil, é isso, a gente tem que correr um pouco também. Eu agradeço e fico à disposição, Caloca. O professor, fantástico isso, o orgulho de enxergar os trabalhos e a execução e todas as possibilidades apresentadas pelo Senai para todas as indústrias. Quer dizer, o leque é muito grande, as possibilidades são fantásticas e realmente a gente fica feliz porque o nosso DNA aqui da ESB é esse trabalho junto com o Senai, a gente trabalha como fiscalizadores do Senai para a gente poder cobrar atuações que permeiam as necessidades da indústria, mas a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo, muito trabalho realmente sério, buscando assim essa questão da eficiência do Senai poder ajudar todas as indústrias. Então, a gente fica orgulhoso de poder estar junto e fazer parte. Eu agradeço em nome da ESB, em nome das indústrias, que a gente também tem contato e sei que muitas pessoas vão se beneficiar desse conhecimento que o senhor passou agora e das possibilidades de fazer a utilização dos trabalhos e das possibilidades junto ao Senai. É muito legal mesmo e vou pedir desculpas de antemão por o acesso ao Zoom não ter conseguido atender a todas as pessoas. A gente liberou também pelo Teams aí, com a ajuda do Vieira, lá do Suíço Brasileira, para poder um grupo maior poder participar, mas eu acredito que a gente vai ter que pedir um replay logo mais dessa palestra, com um trabalho melhor, a gente deixar bem claro aí que a gente vai realmente fazer para ter um número grande de participantes. O número de inscrição foi fantástico e para a gente é uma felicidade ter contado com vocês, e a ESB se coloca à disposição de todos os Senais. A gente está aqui com o professor José Odoino nos acolhendo lá, a nossa sede fica no Senai Suíço Brasileira, com a intervenção aí da diretoria que nos permitiu isso, e a gente fica realmente dando essa contribuição que a gente tanto quer dar
e melhorar e fazer o devolver de um pouco do que o Senai fez por nós, e é um orgulho realmente estar com vocês. Muito obrigado, professor Oswaldo. E, João, vê aí quais são as perguntas que você talvez separou aí de tantas que tem. Quem quiser postar as perguntas agora, porque não, até agora não tinham sido postadas, né? Quem tiver alguma dúvida, posta, nós vamos ler as perguntas aqui para o professor Oswaldo, né? Eu gostaria de salientar que essa apresentação serviu para a gente ver que nem quem é do Senai sabe tudo que o Senai tem como possibilidade, né? Eu acho que hoje aqui a gente conheceu, nós que já temos aí mais de 30 anos de formado no Senai, que continuamos acompanhando toda a evolução do Senai, não conhecíamos diversas áreas de atuação aí, diversas possibilidades que o Senai está oferecendo. Se o professor Eruíno aí também quiser falar algumas palavras, fique à vontade, professor. Eu só tenho que agradecer, professor Oswaldo, parabéns, cara. Se eu assisti uma palestra há uma semana, hoje já está mais atualizada. Ele é tão ágil na atualização quanto o que tem acontecido no mundo, no mercado. Só preciso, gostaria de citar, professor, depois a gente precisa conversar sobre o mundo Bunny. Depois a gente conversa sobre isso. Mas sensacional. E obrigado por lembrar que o suíço brasileiro também está acompanhando a evolução tecnológica, sobretudo na questão da tecnologia laser. Só tenho a agradecer, sensacional. Parabéns. E o Vieira está cheio de gente na turma lá no Teams. Está super, com uma audiência muito boa lá no mundo paralelo. Isso foi reinventar, foi ótimo. Só para avisar, a nossa apresentação hoje aqui, ela vai até às 9 horas. Então, eu vou passar algumas perguntas aqui que foram feitas, e até às 9 horas, o que for possível de responder, o professor Oswaldo vai respondendo. O Oberdan perguntou, professor, você poderia explicar melhor o funcionamento da bancada de montagem assistida? Claro. Oberdan, é assim, você tem uma superfície, tem uma câmera em cima que fica acompanhando os movimentos do empregado. Quando você vai fazer uma sequência de montagem, isso é a questão do supermarket, né, que tem de peças, qualquer empresa grande de automotiva, você é uma sequência de montagem. Acontece que isso está armazenado num banco de dados e conforme o movimento da mão do montador, se ele pegar uma peça errada, hoje você tem luzes vermelhas e verdes na caixinha que você pega a peça. Ali não, ali você vai ter a aparição de um símbolo ticado, como se fosse um verdinho assim, ok, ou um vermelho. E aí, se for vermelho, a pessoa sabe que por distração pegou a peça errada. Então, isso garante uma uniformidade de montagem no tempo muito interessante e é uma solução barata. Ou seja, qualquer empresa pode reservar um dinheirinho ali e montar essa bancadinha, Alberdan. É assim que funciona. Espero que eu tenha respondido. Outro aqui pediram uma sugestão de autores e literaturas para parte de gestão e novos modelos de indústria. Olha, eu gosto muito de acompanhar documentos ágeis, documentos que vêm do Fórum Econômico Mundial. Eu sugiro que entre no site do Fórum Econômico Mundial, tem muito paper lá. Depois não vão me culpar que vocês não conseguem ler por causa da quantidade de informação que tem lá. São boas fontes e são resultados aí. O Senai é assinante do aplicativo de inteligência estratégica do World Economic Forum, que te entrega relatórios diários. Então, você pega um PDF, hoje o link que está dentro do PDF, amanhã já é outro, porque é um documento vivo. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele é uma boa referência para pegar. Tem muitos outros, tá, gente? Eu estou falando desse. Um livro, aqueles que tiverem interessados, assim, em ficar sem dormir por algum motivo aí, leiam 21 Ideias para o Século XXI, do Harari. Aqueles que não leram, é preocupante, é um autor israelense,
fala muito do encontro da TI com a biotecnologia. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer essa leitura, faça isso. Olha lá, o Heroíno ganhou lá, acho que ele já tem um. É aquele livro lá. 21 essa pergunta tinha sido do Gustavo, esqueci de falar do Gustavo Vlatikovic. Leiam. E agora tem a pergunta do Osvali Júnior. Em relação à manufatura aditiva, principalmente utilizando metais, há sinalização de alguma massificação dessa tecnologia, ressaltando principalmente os custos de produção? Essa é uma boa pergunta. Assim, a gente lembra do platô, espero que, como bom professor, eu tenho que levar alguma coisa de vocês hoje aqui, hein? Que vocês tenham entendido a curva Gartner. Então, lá na curva Gartner, antes de chegar no platô da viabilidade ali, você está crescendo. O que eu quero dizer com a tecnologia laser ali? Ela está quase chegando no platô da produtividade. Ela é cara ainda, mas é cara de maneira relativa, porque se você for produzir um protótipo e tiver que gastar hora máquina de usinagem para conseguir fazer, por exemplo, fixação de um molde de injeção, porque o teu objetivo não é fazer a fixação, o teu objetivo é fazer o molde. Você usa uma máquina dessa para fazer esses dispositivos, você ganha muito tempo. E tem soluções que só essas máquinas vão conseguir fazer. A questão de texturização é patente. Então, você não consegue fazer acabamento superficial de certas grandezas se você não tiver essa máquina. Elas têm muitos problemas ainda, mas elas vão chegar no platô da produtividade. Vai chegar o dia que usinagem subtrativa e usinagem aditiva vão ficar muito próximos. Aí todo mundo de ferramentaria vai gostar, porque vai ter menos complicação e você vai fazer um molde em 1/5 do tempo que você precisa. No caso de protótipo, muitas peças que teriam que ser fundidas, você pode imprimir e não ter o custo do molde para efeito de testes, né? E outra coisa, é uma questão sustentável. Você imagina um trem de pouso de um A380. Quanto que de material, se você for usinar, eu gosto desse bloco, um bloco de titânio. Quantas ferramentas você usa para ter que usinar um bloco de titânio para conseguir arrancar o formato que você precisa? Se a geometria é complexa, você vai ter que cortar muita coisa. E depois você perde isso. Você perde energia elétrica, você perde fluido refrigerante, você perde a matéria-prima. E com a manufatura por pó, você produz exatamente o que você precisa, tá certo? Isso é só para não ir fundo na discussão. Não precisa, muitas vezes, fazer montagens devido à forma de produção, né? Isso, João, perfeito, é isso mesmo. Bom, vamos aqui para uma última pergunta. Bom, eu vou fazer duas, para a gente fechar. Pode fazer, estou à disposição. Com o grande avanço da tecnologia, o último The Future Job Report trouxe até 2025 as competências essenciais vão mudar. Como capacitar e desenvolver a cultura do aprendizado contínuo, o lifelong learning? Eu diria que isso é uma resposta que todos nós temos que encontrar dentro de nós. Não existe um manual para chegar e falar como que eu desperto a necessidade de ter o lifelong learning dentro. Você tem que ser o maior interessado em não morrer com as suas competências de hoje. Hoje você perde 30%, em 5 anos de engenharia, você perde 30% daquilo que você aprende na faculdade. Não há outro jeito, pessoal. É microlearning, microcertificação e o microbadge, que são os crachás em que você faz cursos rápidos, tem que fazer rápido para poder já preparar para a próxima onda. É aquele negócio, você só entra na escola, nunca mais você vai sair da escola. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: goste de estudar, não adianta achar que isso é um obstáculo, isso daí veio para ficar. O lifelong learning é parte da nossa vida e vocês têm que inspirar os seus filhos nessa linha. Não, aí é um pouco de filosofia, mas eu aproveito aí para a oportunidade.
vocês têm que incutir os valores reais nessa juventude. Vocês têm uma missão enquanto pais, tios, não, mães, vocês têm uma missão, e nós temos essa missão. Os verdadeiros valores sociais e familiares têm que ser preservados. Essa questão do estudo é uma delas. Não é a vida fácil, é a vida difícil. Então, é isso que merece o mérito vamos dizer, Pergunte para um desses meninos que vocês ajudam aí na ESB se a vida deles é fácil. Agora, vai lá e oferece um curso como vocês estão ofertando, e você não vai olhar neles e não vai ver o brilho no olho dele. Ele valoriza o mínimo, o centímetro de ajuda que você dá para a sociedade, eles valorizam, eles retribuem. Então, é isso que a gente tem que fazer enquanto tecnologia, enquanto missão de educação. Todo mundo aqui nesse quadro que tem cabelo branco tem a obrigação, e aqueles que não têm o cabelo, como o Marco ali no cantinho, tem a obrigação de ter essa passagem. Então, gente, tecnologia é ferramenta, mas de dentro de você é que tem que vir a força para você poder estudar. E o teu filho olhando você estudando, em vez de ficar vendo porcaria na televisão, ele vai olhar que o caminho é esse, que o caminho é formar pessoas, entendeu? Desculpe o desabafo técnico-social. O professor, Imagina, desculpa, complementando, assim, a gente se sente bem à vontade, por isso que esse trabalho que o senhor acabou de cobrar de todos, o pessoal da ESB tem feito assim com grande esforço e com grandes compensações. A gente tem tido assim resultados fabulosos. Se a gente começar a contar aqui dos nossos mentorados, os jovens que entraram lá para começar a fazer aprendizado, hoje nós temos alguns já que estão fazendo faculdade com bolsa de estudo do Senai e bolsas que a ESB também conseguiu. Então, a gente está, assim, muito feliz pelo trabalho que tem tido e o resultado que a gente tem colhido, assim, em pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente só tem que assinar embaixo as suas palavras, porque é uma realidade que a gente está vivendo nesse momento. Não é futuro, não, é presente, e é muito importante isso, realmente. Se as pessoas se doarem, se a pessoa fizer um pouquinho, no caso das pessoas que estão aqui participando e frequentam a casa ou frequentaram como os ex-alunos, vai ser fantástico, porque se devolver um pouquinho do que recebeu aí da casa, vai ser um trabalho maravilhoso para todos. Então, a gente está empenhado e a gente quer cada vez mais o pessoal chegando e participando com a gente. Estamos juntos nessa questão. Aí, para encerrar parte de pergunta, a pergunta anterior foi respondida para o Gilderlon. Né? Gilderlon, e agora espero que você tenha recebido aí a compreensão toda. Obrigado. E agora, para finalizar, a pergunta do Lucas Ori, se tem como o Senai ajudar para ele ingressar na área de inteligência artificial. Bom, a gente tem na nossa escola da Barão de Limeira, a nossa escola de TI, que logo vai se mudar para São Caetano, na Rua Niterói. Nós já temos algumas programações lá. Lembre que cientista de dados, aí vai um alerta a ele. E essa é uma formação muito eclética. O cientista de dados não é um caminho fácil, tem que ter muita dedicação. Está longe de ser um especialista em Excel. É um cara muito especializado em vários domínios do conhecimento, mas o Senai está se preocupando muito. Primeiro branch que a gente se preocupou foi com cybersecurity. Nós vamos montar, já tem uma família de cursos de cibersegurança, porque isso tem a ver com engenharia social, né, com esse momento que a gente está vivendo. Mas eu estimulo fortemente o pessoal aí, com uma pergunta que ele fez. Nós ainda, na nossa escola de TI, eu vou fazer questão de incentivar o pessoal a ter essa formação, mas já tem coisas de machine learning, vamos para o deep learning também, então aconselho fortemente. O Janese aí quer falar umas palavrinhas, né, Janese? Eu gostaria de agradecer imensamente
essa grande palestra que o senhor deu, professor Oswaldo. Eu tenho a honra de estar participando de um grupo que é a extensão da minha família. Eu fui da primeira turma da Senai Suíço Brasileira, tive aula com os suíços, iniciamos o nosso estudo lá no Bom Retiro, no pequeno emprestado, e depois ajudamos a montagem lá de Santo Amaro. E eu só tenho a agradecer e me orgulhar de fazer parte de um time maravilhoso, começando pelo Felipe Caloca, que é um exemplo de pessoa e sempre me motiva a sempre poder contribuir um pouco mais. Agradecer também o professor Espada, que tem sido uma pessoa maravilhosa para conosco, e a todos os ouvintes aí, que hoje nós batemos todos os recordes. Nós vamos até ter que fazer uma subscrição no Zoom para aumentar o nosso número de participantes, mas essa turma que está aqui é maravilhosa, eu tiro o meu chapéu, e ao senhor, um eclético, né, sabedor desse futuro. Eu vou pedir o livro para o nosso professor Heruído emprestado para ler, e eu já estou assim, fascinado por tudo isso. Muito obrigado, um beijo no coração, e espero um dia poder vê-lo presencialmente, professor. Sem dúvida. Para mim, olha, Marco, é sempre uma satisfação imensa estar com vocês aí. A gente fez parte, né, dessa história lá na Suíça Brasileira. Professor Espada, muito bem lembrado por você aí, eterno batalhador aí das causas técnicas e também sociais junto com vocês aí. E a gente lembra com muita saudade, né, do tempo que a gente passou por lá e de tudo isso que você conversou aí. Então, vocês construíram boa parte do que é como que o Senai chegou até aqui. Vocês fazem parte de um pedacinho desses 80 anos da história do Senai, que se comemora o ano que vem. E eu gostaria que vocês perpetuassem isso também, né? Continuem com esse espírito aí, o que a gente puder ajudar, a gente está ajudando. E eu deixo aqui, como já passou aqui o prazo, né, de vocês, um enorme agradecimento pela oportunidade de vocês terem me proporcionado esse slot de tempo aqui para poder falar um pouquinho disso. É por amor que a gente faz mesmo, a formação profissional e a tecnologia. Então, eu comungo com vocês esses valores. Espero que tenham motivado os jovens que também estavam acompanhando a virem para a questão da indústria, a indústria que faz a diferença no país. Então, quero cumprimentar vários colegas aí, professor Wagner lá de Franca, tem muita gente aí da nossa rede que ficou aí até essa hora aí, tendo muita paciência de me ouvir. Mas eu agradeço demais, viu, Caloca, João, a todos vocês aí, muito gentis, e fico à disposição. Levem aí um abraço de todo o corpo gerencial do Senai, do professor Terra, nosso diretor jornal, que está sempre antenado aí com as questões da ESB aí. E vamos torcer, né, gente, para que um dia, não demore muito, a gente consiga se juntar aí e se cumprimentar. Vamos conversar. Obrigado pela oportunidade. Alguma palavra aí, Paulo? Não, da minha parte, só agradecer o professor Oswaldo, uma ótima, excelente palestra também, e agradecer toda a estrutura do Senai, professor Heroíno, só agradecer mesmo. Professor Oswaldo, super obrigadão aí por essa apresentação sensacional. Vai ficar registrada para todo o pessoal que eventualmente falar, olha, não consegui assistir e tal, a gente vai postar no YouTube e vamos passar o link para todos que se cadastraram, a gente vai passar um e-mail com o link para todo mundo que não pôde assistir, poder assistir essa palestra, tá ok? Eu agradeço os comentários que o pessoal está postando aí, viu, de coração. Vocês fazem a diferença na indústria, vocês não são alunos mais, vocês são diretores, gestores, vocês é que fazem a diferença. Essa mensagem é muito importante. Então, eu desejo tudo de bom para vocês nas suas organizações. Se cuidem com os protocolos de saúde, porque a situação ainda está delicada.
E eu espero que a gente consiga sair dessa aí o mais rápido possível. Um beijo no coração de vocês todos aí e até a próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ó, perguntaram se a gente tinha canal no YouTube. Eu vou postar aqui no chat o endereço do nosso canal do YouTube. Enquanto você posta, João, só também para... Tem gente perguntando quando será a próxima palestra. Nos acompanhe no nosso site ou na nossa página no Instagram, no Facebook. Se você também puder postar, João, porque daí lá tem todas as informações quando há palestras, quando há algum tipo de evento. Nós sempre informamos aí através dos nossos canais. Valeu, gente. Um abraço e Tchau. grande final de semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, hein? Um abraço a todos. Boa noite, obrigado. gente. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite.